Boa noite. Prazer demais receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece o Sempre um Papo, é um projeto de incentivo à leitura que foi idealizado pelo jornalista Afonso Borges. Já funciona há 27 anos no país, em mais de 30 cidades brasileiras. E aqui, nossa ótima parceria com o SESC, a gente faz encontros quinzenais. E hoje eu tenho o prazer muito grande de receber aqui Fábio Yabu, para quem eu peço uma salva de palmas agora, Eduardo Spor, e a minha querida amiga jornalista Karina Andrade, que faz o porre literário em São Paulo. É uma boa dica conhecer. Ô, gente, eu vou começar perguntando para os dois, para vocês dois. Vocês são nerds? Acho que sim, né? Um pouco. Totalmente. O que é ser nerd, para quem não sabe? Explica um pouco. Cada um tem a sua definição de nerd, né? Então, bom, a gente costuma dizer, assim, ultimamente, tem uma resposta pronta lá, que todos os jornalistas perguntam isso para a gente. A gente tem uma resposta pronta dizendo que o nerd é o cara que se interessa por ir a fundo nos assuntos, né? Então, se o cara, sei lá, até se o cara gosta muito de futebol, sabe escalar a seleção de todos os anos, tal, então ele é um nerd de futebol. A gente costuma dizer isso, né? Então é isso, o nerd clássico é aquele que sabe muito sobre um assunto, digamos, o cara gosta de Star Trek, de Star Wars, então ele não só gosta dos filmes, mas ele sabe o nome das naves, ele sabe o nome dos personagens, sabe os anos dos episódios, etc. Então acho que é isso, ser nerd. E é legal porque tem uma conotação positiva, positivíssima hoje em dia, porque o nerd é aquele cara que gosta de aprender, gosta muito de ler por causa disso, né? Então o nerd está se tornando, sei lá, um cara que é interessado e um cara muito culto, geralmente, né? Uma menina muito culta e tal. Os nerds estão sendo isso hoje em dia, que eu acho legal. E eu sei, Fábio. Acho que não tem muito mais a acrescentar, não. Acho que é isso mesmo que o Dudu falou. Nerd é um fanático. Eu não diria nem fanático, porque acho que hoje em dia todo mundo é fanático por alguma coisa, sabe? De religião, a filmes, a futebol. Todo mundo Karina é nerd também. Não, eu não sou por nerd. Por literatura. Por literatura, sim. Mas não como eles, assim. Eles são... O Eduardo falou sobre... não, nem perto. Aprendendo que tem graduações de nerds, então, né? Então, eu fiquei curiosa. Quando o Eduardo falou... não, tem o Pantone dos nerds, né? Os Pantones. Não entrega. Quando o Eduardo falou sobre as categorias de nerds, por exemplo, nerd do futebol, enfim, em que categorias vocês se encaixariam? Vocês mandam muito bem em que assunto? Deixa eu ver. Cara, no meu caso, sei lá, vamos dizer, no meu caso específico, o RPG, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, o que mais? Sei lá, por aí, as coisas bem nerds mesmo. No meu caso, sim, sei lá. Você gosta de Lanterna Verde, né? Que eu sei. No meu caso, atualmente é mais... Eu sempre vou mudando, né? Conforme o meu tempo vai ficando mais escasso, mas acho que as coisas que eu não largo até hoje são quadrinhos e a própria literatura e a animação. São as coisas que mais... Tem algum nerd na plateia aí? Todo mundo! Terem vindo vê-los já é a prova de que são nerds. Vocês podiam falar um pouquinho sobre o processo de criação de vocês. No caso do Fábio, eu tenho uma curiosidade muito grande por causa dessa parte do desenho. Tem o tempo de escrever e o tempo de desenhar. São processos criativos e disciplinas completamente diferentes. Como é que é isso? E depois o Eduardo fala um pouquinho também. É engraçado, porque geralmente os meus amigos que escrevem ou que desenham ou fazem uma coisa ou outra, né? E eu sempre fiz meio que os dois em paralelo, né? Então, para mim, o processo criativo nunca foi muito diferente. Quando eu faço um desenho, eu faço, né, da maneira clássica, um esboço, e depois eu vou detalhando e tal. E quando eu escrevo um texto ou um livro, de qualquer que seja a sua extensão, eu sempre vou fazendo meio que um esboço também desse livro, sabe? E é como se eu visse todo o esqueleto do que eu quero do livro, dos capítulos e dos parágrafos, e aos poucos eu vou detalhando. Então, às vezes, eu estou escrevendo um capítulo e eu não sei como ele... Eu sei como ele termina, mas eu não sei o que acontece no meio. Eu escrevo algo literalmente assim. Então, o personagem entrou na caverna
E aconteceu uma coisa muito legal. Aí, e no próximo capítulo, aí eu começo, então, depois que aconteceu essa coisa legal, aí eu escrevo o livro inteiro, sabe? Depois eu vou voltando e vou decupando os capítulos e tal. Como se fosse um desenho mesmo. Mas quando você escreve, teve o caso do seu livro que você escreveu e preferiu não ilustrar. Ah, sim. Na verdade, são poucos hoje, depois de ter lançado tantos livros, são poucos que eu prefiro ilustrar mesmo, né? São mais os da série Princesas do Mar. Porque eu quero que cada livro meu traga uma coisa nova e diferente para o leitor, sabe? E se eu ilustrasse todos os livros, eu acho que eu teria mais do que o dobro de chance de não dar certo, sabe? Então, eu gosto sempre de trazer ilustradores diferentes, novos, como foi o caso da Ana Terra, que fez o Raimundo Cidadão do Mundo. O livro A Última Princesa, por exemplo, eu descobri o ilustrador, o Matheus, pelo Threadless. Vocês conhecem esse site de compra de camisetas? Né? Eu sempre comprei camisetas lá e tal. E as ilustrações dele me encantavam, sabe? E eu nem sabia que ele era brasileiro, sabe? Depois eu fui pesquisando e descobri que o cara era brasileiro, que ele era de Belo Horizonte também. E aí eu entrei em contato com ele e convidei ele para fazer a capa do livro, sabe? Então é isso. Eu tinha essa ressonância com a arte dele que eu queria que o meu leitor também tivesse. Tem isso mesmo, de você trabalhar o texto como se fosse um desenho. Primeiro você faz o esboço, pelo menos comigo é assim, no caso do texto. Claro, tem todo o roteiro antes de começar, mas quando eu estou escrevendo mesmo, a primeira vez que eu escrevo o livro, eu termino de escrever o livro inteiro e considero aquilo como um rascunho. Depois que eu vou... eu começo a escrever o livro quando eu vou começar a reescrever pela primeira vez. E aí, porque aí você vai pegar todas as pontas soltas que não vai tentar encaixar tudo direitinho. Então, é engraçado que tem esse processo mesmo que ele falou. No meu caso também, no caso do texto, né? Faz assim e quando vamos dizer que está horrível, aí volta, escreve. Meu primeiro livro eu reescrevi 4 vezes, o segundo 8 e esse último 10 vezes que eu reescrevi. E é um trabalho de, como ele bem falou, talvez não se compare nem... Eu gosto de comparar não como um desenho, mas acho que é mais fácil comparar como uma escultura mesmo, que tem a pedra bruta e a primeira vez você só faz as formas, depois lapidando várias vezes até encontrar aquela forma que não é perfeita, né, mas é mais próxima do que você pensou. Concordo com ele. Gente, quem quiser fazer pergunta, fazer algum comentário, o Rafael está aí com o microfone. É só levantar a mão, Rafael está ali, e chamar que ele vai até você. Eu queria também que vocês falassem um pouquinho, até complementando isso, sobre essa passagem de escrever para blog, escrever na internet, e depois chegar a esse processo de ter o livro no papel, editado, impresso. Como é que foi isso? Como é que é esse processo? É muito difícil? Bom, a minha geração, eu peguei uma fase muito de transição assim entre as mídias, né? Então, quando eu era adolescente, eu ainda comprava revista em quadrinhos na banca e tal, mas foi justamente a época que chegou a internet em casa. Então, quando eu tinha entre 15 e 16 anos, eu comecei a pesquisar mais as ferramentas, né, de criação e tal, e eu descobri o Flash, que na época era a tecnologia mais revolucionária do mundo e tal. E hoje vocês estão risada, né? Mas na época eu veio tipo aquelas bolinhas pulando assim, era muito incrível, sabe? Tipo, quê? A bolinha veio daqui até aqui, sabe? Tipo, e não ficou demorando 1 hora, sabe? E aí então, por conta disso, eu comecei a fazer os meus quadrinhos, né? Que eram os Combo Rangers, que foi uma das primeiras histórias em quadrinhos da internet no mundo, e animada, então talvez tenha sido a primeira mesmo. E então a internet sempre foi o meu meio, assim, né? Sempre foi o ar que eu respirava. Então, quando eu lancei a minha primeira revista em quadrinhos impressa, em bancas, foi uma experiência muito transformadora, assim, porque eu literalmente saí de um meio para outro, né? E sem saber muito o que ia acontecer, né? Eu tinha, sei lá, 40 mil leitores no site e eu achava que esses 40 mil leitores iam migrar para a revista em quadrinhos. Né? E foi quando eu descobri que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O público de bancas era um e o público de internet era outro. Aliás, o de banca era muito menor. Né? Mas, em compensação, ele atingia pessoas que
eu jamais imaginava que eu iria atingir, sabe? Eu lembro até hoje que eu comecei a me corresponder na época por cartas ainda com uma índia. Tipo, quem já viu um índio aqui, sabe? Eu nunca vi um índio na minha vida, sabe? E aí ela me mandava cartas da tribo e tal, e até sugeriu que eu colocasse uma personagem índia, sabe, no grupo. Então foi muito legal, porque eu atingi muita gente que eu não esperava atingir. E nisso veio o blog, vieram as produções tipo com o Jovem Nerd, e o site eventualmente saiu do ar, depois voltou de novo, sabe? Então eu sempre transitei muito por públicos e mídias muito diferentes, então para mim tudo é meio misturado assim na cabeça. Eu não me lembro assim, de ter escrito nada assim, exclusivamente para a internet, mas o importante da internet é usar a internet para ter interação com o público. Isso é muito importante. Na verdade, acho que isso é essencial, esse fenômeno que está acontecendo no Brasil de cada vez estar se vendendo mais livros, né, em todos os, não só de literatura de entretenimento, literatura fantástica, mas está se vendendo muito livro no Brasil, né? É muito por causa da internet, porque as pessoas agora têm acesso àqueles livros que elas querem comprar. A gente estava até falando do Orkut antes aí, né, nos bastidores, que você não tinha isso antes, né? Você chegava e queria saber sobre um livro. Eu gostaria de ler um livro, sei lá, de uma pessoa, de um minotauro que use lenço na cabeça e viva perambulando pela Idade Média. Sei lá, coisa bizonha. E aí você não tinha, você chegava na livraria, muitas pessoas não sabiam, você perguntava para os amigos, você não via isso em material impresso, e na internet você bota no Google, você encontra pelo menos uns 6 livros sobre isso. E aí, na época do Orkut, o cara ia numa comunidade, trocava ideia. Hoje tem outras ferramentas também que você pode acessar e tal. Então, permitiu que a pessoa que gostava de um tipo de literatura, né, um tipo específico de literatura, se comunicasse. Então, como tem um amigo nosso aqui na plateia, que sempre fala que a internet ela não é uma rede de computadores, ela é uma rede de pessoas. E aí, na verdade, ela é uma ferramenta que proporcionou que as pessoas se comunicassem entre elas, que isso foi o maior boom que surgiu, a maior coisa mais importante que surgiu, e também com os artistas, no nosso caso, com os escritores, comunicar diretamente com os escritores. Isso mudou tudo, na verdade. Então, eu costumo dizer que essa revolução começou por essa galera e a gente está vivendo uma revolução de fato. No Brasil, pelo menos, com certeza, vivendo uma revolução na maneira como as pessoas leem, na maneira como as pessoas se comunicam sobre... os cenários são muito promissores, as livrarias estão abrindo muitas livrarias, a gente está vendendo muitos livros, cada vez mais. Eu acho que isso é importante até no nível da pessoa conseguir educacional, né? Porque a leitura ela abre, né? Eu me lembro que tinha um amigo meu que ele era um cara bem humilde, de uma família bem humilde e tal, e ele se diferenciava porque ele tinha estudado num colégio no Rio, que era um colégio, Pedro II, era um colégio público, mas era um colégio muito bom. Então, só pelo fato dele ter lido muito, ele era um cara que estava acima de todos, assim, sabe? Por quê? Por causa da leitura. Tem uma pergunta da plateia. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Como é que Meu você nome é chama? Daniele. Existe um mito, né, na literatura da inspiração no escritor. Né? A gente sabe que o fazer literário tem muito menos de inspiração e muito mais de técnica, de esforço, de esmero. Mas também tem os momentos de inspiração. Eu queria saber de vocês o quanto na balança pesa, na hora que vocês vão escrever, de inspiração e de técnica, de esforço, e se há esse momento de inspiração, o que inspira vocês para o ato mesmo de escrever, para sentar e escrever. Tem um escritor, que eu esqueci o nome dele, que uma vez perguntaram para ele, né, se ele só escreve quando vem a inspiração. Ele disse, sim, eu só escrevo quando vem a inspiração. Felizmente, ela vem todo dia às 9 horas da manhã. O que acontece? É um trabalho como qualquer outro, né? Mas é porque as pessoas, na verdade, o mito, né, se envolve no fato assim, eu vou pegar uma folha em branco e começar a escrever, né? Na verdade, não. Quando você senta e começa a escrever, a coisa vai muito facilmente.
é realmente mágico. Se você ficar pensando, vou escrever um livro, vou escrever... Aí você vai mitificando isso e nunca você escreve. E quando você chegar e você realmente, sei lá, parar para escrever, é por isso que o ofício de jornalista me ajudou muito, porque tirou essa aura mítica de um texto, né? O jornalista é assim, vou pensar num texto aqui e vou escrever da maneira, não sei o quê. Não, meu amigo, é para daqui a 2 horas. No meu caso, que eu trabalhava com mídia digital, daqui a 15 minutos tem que estar no site um texto de 2 laudas que você tem que fazer, não tem conversa. Então, é claro que tem, vamos dizer assim, não é a inspiração, a gente costuma chamar, não sei se o Yabu concorda comigo, na verdade, é mais as referências, né? Você procura referências. Quando eu trabalhava em publicidade, já falei até isso num programa Nerdcast, a gente tinha que criar um filme lá, publicitário. A gente não tinha ideia. Então, a gente pegava todos os anuários de criação, na época nem tinha internet, né? Que eu sou velho já, né? Até tinha, mas, enfim, não tinha para isso. Pegava os anuários de criação, saía vendo tudo, pegando as referências para poder fazer um negócio, e tinha que fazer. Então, eu acho que a inspiração não é uma coisa que bate na tua mente às 3 da manhã, você tem que sair. Não. A inspiração vai vir se você alimentar ela. Vai vir se você alimentar ela com referências. E eu tenho um curso, né, que eu ministro no Rio, que eu falo assim, olha, primeira aula, eu falo assim, olha, beleza, conversamos, quem são vocês, tal. Agora vocês peguem uma folha de papel e façam uma sinopse de 3 parágrafos sobre uma história. Isso vão ter 15 minutos para fazer. E o cara fala, mas eu não pensei em nada. Está correndo o tempo. Tem 15 minutos aí. E o cara faz, e aí todo mundo consegue fazer, não tem um que não consiga. E ele sempre fala, olha, tem gente que fala assim, eu levei anos para escrever aqui essa sinopse e eu consegui agora em 15 minutos. Por quê? Porque eu falei para fazer. E aí, quando ele começa a escrever, ele já escreveu aquela sinopse, ele vai para casa pensando naquilo, a história desabrocha, essa é a palavra, uma palavra até poética. Você gosta de poesia muito? Então, a inspiração, você tem que... não tem muita inspiração, né? Tem que sentar e escrever, não tem jeito. Concorda ou não? Eu tenho uma visão, não sei se é mais pragmática, sei lá, mas, enfim, é uma coisa que eu resolvi que eu ia adotar como meu lema e eu levaria isso para o maior número de pessoas possível, sabe? Eu quero desmistificar essa noção de que a ideia é uma coisa divina, que existe uma inspiração, algo assim, sabe? Uma musa, né? Que existe uma musa, sabe? Uma lampadinha que acende na sua cabeça, sabe? Eu estou tentando, na verdade, mostrar para as pessoas que uma ideia, na verdade, é um problema disfarçado de solução. Então, assim, quando você tem uma ideia, para o que quer que for, cara, seja para fazer um bolo, um livro, um filme, um novo sistema de governo, é um problema, cara. Só porque você teve a ideia, só porque você teve a inspiração, isso não quer dizer absolutamente nada. Você não foi escolhido por uma força divina. Como diz o nosso amigo Azaghal, né, do Jovem Nerd, de ideias o mundo está cheio, né? Exato. Você vende de quilo por R$1. Eu tento não me apegar a essa ideia como se ela fosse uma coisa, sabe, sequer especial, sabe? Eu tento seguir realmente o processo que eu acredito que faça com que as ideias deem certo e funcionem, que tem a ver com referência, com pesquisa, com estudos, com você, de repente, bater no que eu chamo de uma parede invisível, você não conseguir trabalhar mais naquela ideia e você achar que aquilo não serve mais, que aquilo não é tão genial assim, e você deixar se distanciar um pouco daquela ideia e depois voltar a trabalhar nela até que ela vire alguma coisa, sabe? Eu acho que toda ideia é um quebra-cabeça que você tem que ir montando, sabe? É tipo aquele cubo mágico que você tem que ir virando e virando, até que ela acontece, sabe? Não existe, acho que, fórmula mágica nem solução instantânea. Vocês estão falando sobre o processo da escrita e tudo mais, e sobre inspiração. Uma curiosidade, vocês têm algum tipo de peculiaridade ou superstição ou alguma coisa no momento em que vocês vão escrever? Alguma coisa que vocês têm que fazer, não sei. Alguma coisa que não pode faltar no momento que vocês vão eu sentar, só preciso que esteja um lugar calmo, assim, que eu consiga trabalhar. Não tem nenhum ritual, não. Deixa eu pensar. Tem algum? Dar 3 pulinhos? Não. Eu só preciso que o lugar seja calmo
e que seja um Mac. Tipo, só. Boa noite. Então, ô, Fábio, a pergunta é para você. Quando eu era adolescente, eu tive conhecimento com combo justamente nas bancas. Combo Rangers, Isso. saudade. Só que é o seguinte, no caso, ela ficou muito resumida. Porque eu não falo assim da revista, mas da distribuição dela. Tanto é que eu teve algumas partes que eu não consegui acompanhar. É porque você não é índio. E outra coisa, pelo combo ser novidade na época e assim ser bem novidade, você chegou a ter alguma barreira por você estar lançando uma moda? Porque desde então, antes de existir você, só tinha o Maurício de Souza. O Combo Rangers ele foi justamente o... Nossa, é brasileiro, tipo, foda. Ou te ajudou pelo fato de você ser asiático? Porque depois você fez edições para a JBC, né? Acho que é a primeira vez na minha vida que alguém me chama de asiático. Não, mas então acho que não fez diferença. Ou te ajudou, no caso? Porque depois você fez pela JBC. Aí foi para a Panini, mas eu te conheci na JBC, né? Não, acho que assim, teve a barreira tecnológica, né? Porque ninguém tinha internet na época. Imagina, 97, 98 e Flash, sabe? Mas acho que foi aquilo que eu falei. Foi um problema que eu fui resolvendo aos poucos, sabe? As pessoas foram entrando mais na internet, tipo, foram comprando computadores, o preço foi barateando, a banda foi melhorando e tal. Então, sabe, acho que cada dia era um problema diferente, sabe? É assim até hoje, sabe? Eu não acho que vai ser diferente daqui a 10 anos, sabe? Qualquer produto que você lance, qualquer história que você lance tem suas dificuldades e o último livro que eu lancei ano passado, deixa eu ver qual foi o último, o Protocolo do Reino dos Zumbis, para começar tinha a dificuldade que eu nunca havia escrito um livro que não fosse uma narrativa com personagens e tal, sabe? E o tema até já estava bem familiarizado, mas sabe, era uma coisa que eu nunca havia feito. Tá aí a primeira dificuldade, sabe? A segunda dificuldade é que o público não sabia que eu fazia esse tipo de texto, sabe? Esse tipo de livro, sabe? E até por isso eu usei o pseudônimo, né? Para as pessoas talvez não relacionarem com o cara das Princesas do Mar, ou até dos Combo Rangers, sabe? Mesmo que isso fosse declarado, sabe? Que nem essa história da J.K. Rowling, sabe? Tipo, e sem querer a J.K. Rowling revelou que ela é a autora do livro The Cuckoo's Nest, que saiu pela editora tal, não sei o quê, já venda nas melhores livrarias, sabe? Tipo assim. Como foi, agora para o Yabu, para o Eduardo, como foi a transição lá do Nerd Books, que era um negócio mais... Tem um negócio sério, mas é um ciclo de amigos para a Record, para a mudança, o que é diferente no trabalho, desenvolver o texto, como é que é a liberdade de criação e trabalhar com gente mais experiente que o Azaghal, né? Não, na verdade, ele é o melhor editor que eu já trabalhei, para falar a verdade. Verdade. Eu acho assim que eu nunca tive problema nenhum, nunca tive nenhum tipo de falta de liberdade na minha editora atual. Nesse ponto, em termos de edição, o que muda, o que é melhor na editora é porque eles têm mais gente, né? Então, por exemplo, levava mais tempo de a gente fazer a edição, o Azaghal tinha que fazer na época, enquanto editava o Nerdcast, era só 1 ou 2 pessoas, etc. E hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Então, o que eu mando, os caras fazem muito rápido, toda a parte de revisão, tudo, é mais rápido, na verdade. A única coisa que muda é isso. O que muda mais não é isso, né? Toda uma questão que envolve... a distribuição deles é só pelo site, né? E aí envolve outras coisas, né? Quando vai para a Record e tal, envolve distribuição em livraria, aí é outra coisa mesmo, assim. Atinge outro público, né? E a Bu falou também esse negócio do Combo Rangers e tal, também aconteceu muito, comigo aconteceu totalmente, quando meus livros foram para livrarias, atingiu um público que eu não conhecia, o público que me acompanha, talvez a galera que esteja aqui, a galera mais nerd e tal. Só que tem pessoas que já leram, ainda mais quando foi para a Avon, então, aí deve ter índio lendo também. Deve ter. Provavelmente tem, na verdade. Porque a Avon é um lugar, espero que tenha índio lendo, que a Avon, na verdade, é muito legal. Ela chega em lugares onde não tem livraria. Então, é isso que mudou, enfim, essa parte, outra parte. Agora, eu acho que você perguntou, mas especialmente a parte da edição, né? Eu nunca tive problema nenhum, né? Nenhum de
de tipo censura, de nada. Pelo contrário, na verdade, existe um acordo que geralmente o autor tem controle total sobre o texto e o editor tem controle total sobre outras coisas, como, por exemplo, a capa. E, no entanto, no meu caso, eles deixam eu escolher a capa. Não sou eu que faço a capa, né? Deixam eu escolher o desenho. Nunca deram um pitaco nem no desenho que vai para... Então, comigo sempre foi tranquilíssimo, assim. Deixa eu pensar, nunca tive nenhum... Por exemplo, eles têm muita coisa que eles dão de sugestão, né? Então, por exemplo, eu me lembro que nesse último livro eu coloquei uma coisa que eu fazia uma alusão, uma referência a um filme um filme de Bang Bang lá. E falaram, não é legal explicar essa referência? Eu falei, não, referência não se deve ser explicada. Quem entendeu a referência entendeu, quem não entendeu, entenderá um dia, talvez, ou não. Mas eles dão sugestões, né? Eu tenho controle total. Se eu quiser publicar uma coisa errada, coisa de português, eles não podem falar nada, não podem mesmo, porque isso é contrato. E aí até isso, né? Então e o contrato prevê que eu também não fale nada em relação à capa, mas eu falo, assim, eles dão a liberdade. É legal, porque eles confiam no fato de que eu conheço o meu público, né? Confiam eles confiam muito em mim. Acho que é uma questão de também uma relação de confiança. Quando a gente fez a edição especial da Batalha do Apocalipse, que ia ter os desenhos lá internos, no caso, eu falei, vou apresentar um amigo meu, tal, não sei o que. Ele falou, amigo seu, né? O cara vai colocar um amigo, né, para fazer um negócio. E, no entanto, sempre os caras que eu coloco são super talentosos, super profissionais. No caso, foi o Andrés Ramos, né, o amigo imaginário do Nerdcast, que fez os desenhos e tal. Então, e ficou excelente, o cara é muito bom. Então, nunca tive problema, não. Não sei como é que é nos outros lugares. Eu lido com diferentes tipos e demandas de editores, mas é uma coisa assim bem menos complicada do que o senso comum diz, sabe? Geralmente o editor é um parceiro, sabe? Alguém que quer e precisa que seu livro venda bem, senão ele perde o emprego, sabe? Acho que ele é alguém talvez até mais interessado do que você no sucesso do livro, né? Então ele sempre vai, desde o Azaghal até a editora da Record, ou o editor de quadrinhos, que é o Cassius Medawar, da JBC, sabe? O pessoal da Panda Books, eles sempre vão querer o melhor para o livro. O que acontece, às vezes, e é bem triste, é quando o editor tem muitas demandas, tipo, a editora na qual ele trabalha lança muitos títulos, tipo 100, 200 títulos por mês, sabe? Ele realmente não consegue ver cada título com a atenção que ele merece, sabe? Mas é isso, é um trabalho bem mais tranquilo do que as pessoas imaginam. Meu nome é Eduardo. Eu tenho uma pergunta que o Combo Rangers agora ele está voltando com crowdfunding, certo? Eu queria saber de vocês dois se vocês veem isso um futuro, na verdade, de não só quadrinho, porque isso já acontece bastante com quadrinho, você vê bastante quadrinho aí pessoal, assim, esqueci agora o nome, mas independente, que as pessoas estão trazendo com crowdfunding, e você vê isso para literatura mesmo, para livro, coisa mais assim, o pulo, né, menos editora, talvez a pessoa mais fazer o projeto pessoal dela com isso. Assim, na minha opinião, eu acho que o crowdfunding é o melhor dos mundos, sabe? É quando você consegue falar diretamente com o seu público, sem nenhum intermediário, sabe? Sem nenhuma interferência, falando, tipo, você quer? Está aqui, sabe? Tipo, eu preciso de tanto para produzir, sabe? E acho que não tem coisa melhor, sabe? Eu, por exemplo, não sei aqui quem jogava PlayStation 2, tipo, eu sou apaixonado pelo jogo do Homem-Aranha 2, sabe? Vocês já jogaram? E, cara, assim, é uma coisa que eu joguei, sei lá, faz 10 anos. E, de vez em quando, tipo, eu sonho que eu estou jogando Homem-Aranha 2, sabe? Tipo, é uma coisa maluca, assim. E eu sei que esse jogo não vai voltar. Por quê? Porque o Activision não vai, sabe, fazer um remake do jogo, porque não tem tanta gente assim que gosta e tal. Mas, recentemente, eu descobri que o criador do jogo, né, o cara que fez a programação e a mecânica, que é uma coisa fantástica, ele fez a versão dele do jogo do Homem-Aranha 2, sabe, e lançou no Kickstarter. Sabe, mas na hora, tipo, eu falei, quanto você quer? Sabe? Tipo, na hora eu dei o dinheiro, sabe? Tá subindo pelas paredes pelo jogo. Total, exatamente. E o jogo só vai sair ano que vem, sabe? Mas eu já financiei. E eu sei que, assim, ele precisava, para fazer o jogo que ele queria, ele precisava, tipo assim, $55 mil.
sabe? Aí, quando eu entrei, estava, sei lá, em 10, 20 mil, e o jogo fechou entre 45 mil, sabe? E quando fechou em 45 mil, eu fiquei pensando, se eu tivesse 10 mil dólares, cara, se eu tivesse... sabe? E isso nunca aconteceria, sabe, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Sabe? As pessoas, por mais que cada um quisesse um produto para si, estivesse disposto a pagar por aquilo, sabe, não tinha como. Sabe? Nunca vai ter um remake do Homem-Aranha 2, sabe? Eu fiquei mal agora. Mas hoje pode, sabe? Hoje tem crowdfunding, então toda vez que eu vejo um projeto legal, eu vou lá e apoio, sabe? Olha só, nos Estados Unidos, por exemplo, a segunda maior editora de quadrinhos é o Kickstarter. Sabe? Tipo, ele funciona como uma pré-venda, né? Isso que é interessante também. Acho que mais do que a pré-venda, né? É todo o processo, na verdade. A distribuição, por isso que eu falei que é uma tudo. pré-venda. É antes da pré-venda, né? Isso que eu falei. Funcionaria isso. É verdade, legal. Eu acho que é bem por aí mesmo. Que você vai saber, pré-venda você sabe, as pessoas compram antes, mas já está comprometido que você vai lançar aquele livro. E o crowdfunding ele só vai começar a ser feito se tiver gente mesmo interessada, né? O processo todo vai... Então, é pré-tudo, né? Então, é interessante, sim. Então, eu tenho 2 perguntas. Seu nome? É Renata. Por exemplo, se eu resolver ser uma escritora hoje, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um curso, procurar uma graduação? O que eu tenho que fazer? Eu posso escrever sem ter nada. E minha outra pergunta é que sempre que eu vejo, quando eu vou na livraria, o título chama muita atenção. Aí eu gostaria de perguntar, quem escolhe o título? Se são vocês, os escritores, ou a editora? Bom, eu vou dar uma resposta assim um pouco dura, assim, mas eu acho que talvez seja a melhor. Eu acho que qualquer um que chega para mim e fala que decidir ser escritor hoje, esse cara nunca vai ser um escritor, é a minha opinião, assim, porque eu acho que quem é escritor, sem querer ter uma visão romântica, é aquele cara que ama escrever e sempre escreveu. Sempre o cara pode ser... Não quer dizer que ele vá ser um escritor profissional, mas se ele, por exemplo, é um médico, um jornalista, ele é um engenheiro, tal, e gosta de escrever, ele sempre escreveu e vai escrever, independente de ser publicado, independente de qualquer coisa. Então, eu não sei, assim, eu acho que essa coisa de decidir ser escritor, assim, eu não sei, assim, se isso não sei se vai muito... É uma coisa que está com você sempre, entendeu? Até porque, para você escrever alguma coisa que seja pelo menos regular, que possa ser publicado, para você acertar, você tem que errar muito, né? Eu comecei, acho que ele também, eu comecei a escrever, sei lá, desde que eu me alfabetizei, aos 6 anos de idade, sempre escrevi tudo, contos, romances, coisas horrorosas que estão num baú meu lá, que vai ser queimado quando eu morrer, já está no meu testamento lá, enfim, brincadeira. Mas são coisas horríveis, mas que eu errei muito, mas foi só errando muito que eu aprendi, né, a fazer alguma coisa razoável para publicar meu primeiro livro. Então, assim, eu não sei, assim, essa coisa de, eu vou ser escritor agora, tal, né? Eu não sei se... Eu acho que o escritor sempre foi escritor. Eu acho que, assim como qualquer profissão que o cara faça com prazer, a gente está escritor, a gente está colocando uma coisa meio poética, o artista, mas vamos lá, o cara é um médico e está super bem e feliz naquela profissão. O cara, desde criança, teve essa... Vamos colocar uma palavra que é meio estranha, mas talvez vocação, talvez um talento, talvez uma vontade, ou alguma coisa que vai dizer que ele vai ser aquilo. E aí ele se coloca naquele caminho. Então, eu acho que... Enfim, eu não acho que seja necessário você fazer cursos nem nada, né? O que é necessário mesmo é a prática, né? Prática e tudo. Essa é a primeira pergunta. A segunda é... Título. Eu não sei. No meu caso, eu escolho meus títulos, né? Mas eu imagino que
isso seja diferente de pessoa para pessoa, de editora para editora. Falo no meu caso, né? Eu sempre escolho os meus títulos, mas, enfim, nunca tive problema, não. Não sei se o Fábio já teve alguma coisa assim. Não, problema não. Eu já tive títulos que foi o editor que deu. Né? Que até em contrato, eu não lembro como é que é da Record, mas a maioria de que eu me lembre fala mais ou menos assim. Editora tal, assina contrato com fulano para a obra até então intitulada ou com título provisório de... sabe, tal. E isso pode mudar eventualmente durante a vigência do contrato, né? E já teve casos que o editor achou que o título do livro não era muito comercial ou tem algum problema mesmo de busca nas livrarias, sabe? Já tem um título parecido ou sei lá, aquele título dá uma ideia equivocada para o vendedor ou para o público, né? Então, assim, não tem nada escrito em pedra, sabe? Tudo pode mudar. Complementando a pergunta da Renata. Oi, Renata. Tudo bem? Ela falou a respeito de ser escritor. Na opinião de vocês dois, qual que é a maior dificuldade que você encontra em ser um escritor no Brasil? Como que vocês veem o mercado editorial brasileiro hoje? Se tem espaço para todo mundo? E quais são os escritores brasileiros favoritos de vocês? E não vale falar um ou outro, assim. Tá. Então, eu não vou falar ninguém. Eu sabia. Eduardo Spor. Assim, eu acho que a dificuldade é proporcional, digamos assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E ela é tão difícil quanto você, sei lá, você pode ser qualquer um pode ser um escritor, digamos assim. É a mesma dificuldade de qualquer profissão, assim, eu creio, né? Realmente eu penso assim. Então você, sei lá, você pode se formar em jornalismo, sei lá, e não está nem aí para a coisa, e conseguir um emprego e ser um jornalista medíocre. Beleza. Assim como você pode escrever um livro, publicar e ser um escritor medíocre. E é a mesma. Isso, se você quer ser um bom jornalista, você vai ter muita dificuldade para você galgar o seu espaço, para você conquistar, sei lá, o teu público. Afinal de contas, o jornalista, um engenheiro tem um público, não pode ser um público para fora, mas clientes, etc., né? Um advogado vai conquistando aos poucos, né? Um advogado se faz conquistando clientes, tratando bem os clientes e fazendo boas, sei lá, enfim, né? Então é a mesma dificuldade. A gente tem um mito assim, né, de que no Brasil o escritor é difícil. Então, não é. É como qualquer profissão. Você pode ser um cara médio e vai ser proporcional ao tipo de esforço que você fizer. Eu acho um pouco assim, sabe? É muito simples, assim. Eu acho menos difícil do que as pessoas pensam, né? Aí isso é que eu não posso escolher o Fábio aí, né? Eu é um cara que tem a ver com o que a gente está falando, inclusive, vou até falar, o André Bianco, não sei se vocês conhecem, que escreve sobre vampiros, porque ele é um cara de grande sucesso. A galera está tendo surtinhos na plateia. E ele foi um cara desse que foi proporcional ao esforço dele. Ele conseguiu o sucesso. Muita gente pensa, nunca vou ser escritor. Antes da internet, não tem espaço para o escritor brasileiro. O cara falou, não tem espaço, meu amigo, sabe o que eu fazia? Ele foi demitido, ganhou lá o FGTS dele, né? Pegou a rescisão dele, poderia comprar um carro, tal, mandou fazer por conta própria 1000 livros, antes de internet, antes de coisa. Todo mundo fala, a internet é no caminho. Não, sempre tem um caminho quando você quer. Foi de livraria em livraria, com os livros dele, falando com o gerente, posso deixar o livro aqui e tal. O cara falou, não, eu não sei quem você é, cara, vai embora. E aí, tomando assim, passa fora mesmo, e o cara foi de novo, ia toda semana lá, até que um cara falou, cara, deixa esse cara tão chato, deixa os livrinhos dele aí. Ele foi deixando, e aos poucos os livros dele começaram a vender, e um dia ele recebeu um telefonema, falou, olha, manda mais livro, teu livro está vendendo pra caramba, manda mais livro. Aí ele começou, e a principal livraria que vendia ele foi a livraria que depois se transformou na editora, onde ele hoje é publicado. Então, foi difícil? Foi, né? Como é difícil você ser um advogado, como é difícil você ser um médico, né? Como é difícil qualquer profissão. É difícil, mas não é porque é escritor, né? Porque você tem que estar disposto a correr atrás, você tem que estar disposto a isso que ele fez, né? Tem que estar disposto a, enfim, é isso. É difícil, mas é um processo.
Fábio? Eu acho que... Discordar de mim, não. Não, eu concordo totalmente, mas eu acho que a realidade é difícil, sabe? É difícil você estar vivo hoje, sabe? Então, acho que qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, sabe? De você ir na padaria de manhã, se você for pensar nos contras, tipo, você pode ser assaltado, pode ser atropelado, pode cair um raio na sua cabeça, você pode entrar numa fenda temporal e parar no tempo dos dinossauros e morrer sufocado, sabe? Foi difícil. Tanta coisa pode dar errado. O espermatozoide que ganhou a corrida também Imagina. foi difícil pra caramba, né? Tudo. É difícil, a vida é difícil, né? Se você for pensar bem, não era pra gente estar vivo hoje. Não era. Como é que nunca caiu um meteoro, sabe, em São Paulo? Sabe, como é que não vieram invasores do futuro? Sabe? Eu não vou dormir hoje. Sabe? Tudo isso não era pra gente estar aqui. Essa Isso é difícil. Essa pergunta é ótima porque nos leva àquela coisa. Muita gente se depara com um obstáculo e fica no obstáculo, enquanto você tem que entender que a vida é feita de obstáculos. Né? Até as religiões falam isso, né? Então, assim, você tem que ter esse obstáculo e não parar neles, saber transpor. Tem muitos, então, falando de escritor, tem muitos escritores que falam: mas foi rejeitado pelas editoras, ninguém quer ler meu livro e tal. Parou ali, meu irmão, vai ficar. Se você não souber ultrapassar eles, né? A vida vai colocar muitos obstáculos na tua frente. Então, se você quer e acredita, você tem que correr atrás. Seu escritor predileto, escritor Fábio? favorito que a gente... E não vale repetir André Bianco. Eu gosto muito da... Assim, eu não gosto de dizer que me inspira ou que eu me compare, porque realmente é outro nível. Mas eu gosto muito da Lígia Bojunga. Eu gostava muito do Moacir Sclia. Quem mais? Não é brasileiro, mas é em português, Saramago. Enfim, vários outros. Agora falasse um pouco sobre o Anjos da Noite. Eu queria que você falasse... desculpa, da morte. Eu queria que você falasse da inspiração para isso, porque realmente esse livro é uma viagem. Ele é muito incrível, essa história da Segunda Guerra, depois o Vietnã, os anjos. De onde vem isso? Você imaginou isso? Você tira isso da rua? Essa inspiração vem de sonhos? Conta um pouco para a gente do seu último. Eu sempre gostei muito de história, né? Na verdade, tem 3 assuntos assim que eu gosto muito, que é história, filosofia e mitologia. Tentei colocar isso no meu primeiro livro, que foi Batalha do Apocalipse. Na série Filhos do Éden, eu tentei dividir esses 3 temas, né? O primeiro livro ser mais filosófico, né? Se questiona até coisas que a gente está falando aqui, sobre a vida, sobre a morte, sobre dizer que a vida tem coisas boas e ruins, e não é por isso que você tem que rejeitar a vida, você tem que enfrentar a vida, né? de peito aberto e saber que que isso faz parte de tudo, né? Então, o primeiro livro é um pouco isso, mais filosófico. O segundo livro aí eu peguei pesado na história, né? Estudei bastante, tal, e é um livro que se passa ao longo do século XX. Eu tentei falar sobre a história do Batalha do Apocalipse, só que não pude falar tanto, não tinha a ver com o enredo, falar tanto sobre o século XX. Então, eu peguei um livro só para falar sobre o século XX, que tem muita coisa para contar. E ainda faltou muita coisa, né? Mas, enfim, não dá para falar tudo. E o terceiro livro que está por vir, né, ser mais mitológico. Então, essa foi a minha ideia da série dos 3 livros, né? Então, enfim, eu sempre gostei... Nesse especial, sempre gostei muito de história, né? Eu imagino que alguns de vocês estão aí já saibam disso, talvez até já tenham lido, não sei o quê. Então, é isso, né? Essa foi a minha vontade ao escrever em especial o Filhos do Éden e Anjos da Morte. E agora fala um pouquinho dos projetos. O que está rolando, o que vocês estão fazendo, vocês dois, por favor. Bom, como eu vi que aqui tem fãs dos Combo Rangers, eles estão voltando agora em setembro. Né? Yes! O povo comemorando loucamente aqui na frente. Tem um novo livro pelo seu Nerd Book saindo no final do ano. Que não vai ser terror. Vai ser bem diferente dos outros. E não é zumbis, nem terror. Mistério. Mas ainda é segredo. E que mais? Acho que para esse ano só. Esse ano eu tô bem calmo. Ano passado eu lancei 4 ou 5 livros, nem lembro. O bagulho estava frenético. Fazer algum filme com os Combo Rangers? Se eu quero fazer um filme com os Combo Rangers? De animação, qualquer coisa. Sabe que durante muito tempo na minha vida pensei, sabe, em talvez fazer uma longa-metragem, em fazer uma animação,
sabe? Cheguei a fazer algumas experiências com animação ou sei lá, mesmo jogos, transcendê-los para outras mídias, né? Mas nesse tempo que eles ficaram no limbo, né, eu comecei a fazer um trabalho terapêutico comigo mesmo, sabe, de autoanálise, fazendo Princesas do Mar, fazendo netbooks e tal. E desde que eu voltei a fazer os Combo Rangers, eu descobri uma verdade assim absoluta na minha vida, sabe? Eu amo fazer quadrinhos, sabe? Tipo, uma das coisas que mais me dá prazer assim na vida, sabe? É uma das coisas mais difíceis e é uma das coisas que mais me deixa feliz. Então, se eu tiver que escolher entre fazer quadrinhos e fazer animação, sabe, eu vou ficar mais feliz fazendo quadrinhos, sabe, fazendo as próximas histórias deles para os próximos 5, 10 anos. E se alguém quiser fazer uma animação deles, tipo, tudo bem, eu sei dos direitos e tal, não tem problema. Mas eu, pessoalmente, quero me dedicar bastante aos quadrinhos deles por enquanto. Aproveitando a pergunta dele, que é bem legal, você, Eduardo, não tem a possibilidade de A Batalha do Apocalipse ou outro livro ser adaptado para os cinemas? Seria maneiríssimo, né? Vamos ver. É uma coisa que ainda é uma coisa muito distante, assim, né, para mim. A primeira coisa tem que ser editado, acho que em algum país de língua inglesa, o teu livro em inglês, para poder que outras... Já saiu em 3 países, né? Vai sair no 4º agora, na Turquia, mas ainda preciso ter o livro em inglês, né? Para poder... Porque é uma produção, assim, tem que ser uma produção, não vou dizer americana, mas uma produção multinacional. Então, precisa... Um filme com um orçamento, com um grande orçamento, ele precisa sair bem em vários países. Se ficar só no mercado doméstico, já é um fracasso, mesmo que ele seja um sucesso no seu próprio país. Então, é uma coisa que tem que... E, na verdade, eu acho que o momento agora ainda é eu mesmo bancar uma tradução para o inglês para poder vender nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou então para outros países, porque, por exemplo, o cara que está na Rússia não vai ler o meu livro em português, mas o cara da Rússia, por exemplo, o editor russo lê inglês, como o mundo inteiro lê inglês. Então, um próximo passo ainda nessa jornada seria fazer o livro em inglês, eu mesmo bancar uma tradução e tal. É uma coisa muito distante, assim, um sonho distante ser longa-metragem, né? Vocês imaginam. Eu sempre falo isso, mas é engraçado que sempre me perguntam isso, sempre. E me perguntam sem qualquer preconceito, perguntam sério. E eu acho que é legal isso, porque é uma coisa que eu não acreditava e eu vejo que as pessoas acreditam, sabe? Então, aquela coisa, sem querer ser sentimental e autoajuda, mas nada é impossível, né? Eu sou um cara comum como vocês e nunca imaginei que eu estaria aqui, nunca imaginei que meus livros seriam lidos, nunca imaginei que meus livros seriam vendidos, etc. E acabou que foram, né? Então, mais uma vez, nada é impossível. Então, eu acredito, hoje em dia, acredito que possa acontecer no futuro. Ainda é um processo e tal, mas seria legal se rolasse. Vamos cada passo de uma vez, né? Eu perguntei porque, inclusive, eu fiz uma pesquisa a respeito de livros que foram adaptados para o cinema e o seu livro foi um dos mais citados em alguns fóruns. De pessoas que gostariam de vê-lo adaptado para o cinema. Isso que foram Foi um dos mais votados. Eu falei assim, caramba, será que tem essa possibilidade mesmo? Se eu tiver a oportunidade talvez, de saber... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, isso não acontece só comigo, não. Uma coisa que talvez seja interessante, que hoje em dia os autores da nossa geração têm muita influência do cinema. Então, não estou falando só de mim, não. Estou falando até mesmo tipo do Dan Brown, coisa assim, né? A gente pensa no livro como se fosse um filme. Muitos de nós, inclusive eu. A gente pensa no livro como se estrutura o livro como se fosse cenas, né? É isso nesse último livro, especialmente no Anjo da Morte, é bem claro que eu faço capítulos curtos de, sei lá, de 4, 5 páginas, 6 páginas, que são como se fossem cenas de cinema. Não pensando, vou adaptar, não, mas porque é como a gente visualiza a história. Engraçado, né? Então as pessoas às vezes até falam comigo, quando eu li o Anjo da Morte, a Batalha do Apocalipse, no filme, aí o cara não no livro e tal, já é um ato falho, porque o cara visualiza como se fosse um filme. Que é legal, né? Não só comigo, não. Isso aí tem acontecido muito. Eu acho bacana. Oi, boa noite. É Jéssica, meu nome. Eu queria saber, já que perguntaram do filme, uma coisa que eu vi no Porto Literário também, o que vocês, assim, se fosse adaptado para filme ou animação, o que, assim, com certeza vocês não abririam mão de forma alguma? Então, eu acho que tem que ser adaptação, não dá para ser a mesma coisa.
mas eu acho que, na verdade, não é que eu abriria mão, eu acho que precisaria ter alguém com a sensibilidade de fazer aquele filme. Então, assim, que gostasse da história. Porque eu sempre dou o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Na verdade, o Senhor dos Anéis, não vou dizer totalmente, mas ele é muito diferente do livro. Várias coisas são diferentes do livro, mas o que você sente ali é o clima do Tolkien. Entende? Você sente a Terra-média. Você sente o sabor, você sente o clima mesmo, né? Você sente que... Porque o cara tinha um carinho especial pela história, né? O Peter Jackson, a gente sabe disso. Sim. Sim. Seria para acompanhar tudo? Aham. Não, eu não sei se eu... Provavelmente eu ia querer acompanhar tudo. Provavelmente sim. Mas acho que isso também não é o mais importante. O mais importante é o cara pegar... Eu falei um monte de palavras, esqueci o certo. É a essência. Isso que eu ia falar, a essência do livro. Então, quando você vê O Senhor dos Anéis, o filme, muitas coisas são diferentes, mas você tem a essência da Terra-média. Então, o que eu não abriria mão seria tirar a essência do que está no livro, né? Então, eu acho que isso é o principal. Eu sei que é uma coisa meio subjetiva, mas, enfim, precisa ter aquele sabor, aquilo que está no livro, né? Enfim, é difícil dizer o quê, né? Mas é alguém que passasse a mesma sensação, vamos dizer assim, passasse a mesma sensação, por exemplo, mais uma vez, citando o Senhor dos Anéis, né? Você vê que eles fizeram lá, especialmente o Senhor dos Anéis, né? Não tanto o Hobbit, eles fizeram lá... os cenários tinham uns detalhes, tal, não sei o quê. E, por exemplo, quando você lê o livro, uma coisa que chama a atenção são os detalhes sobre as coisas. Então, poxa, eu estou captando a essência do livro no filme, um exemplo. Então, tem que ter a essência, né? O cara tem que captar a essência do livro para poder passar a adaptar. Eu já tive uma experiência, né, de ter uma obra minha transformada em outra mídia, né, que foram As Princesas do Mar. E foi bem... revelador assim para mim, né? Porque eu realmente vi algo que eu escrevi ser trabalhado ao longo dos anos por várias outras pessoas até virar uma coisa diferente, sabe? E honestamente eu não faria de novo da forma que eu fiz, sabe? Que é uma produção super grande com várias empresas do mundo inteiro e várias pessoas dando palpite da cor do personagem até o tom do roteiro, até mudaram a cor dos personagens? Aí não pode. Sim, um monte de coisa, sabe? Mas não tem como você controlar tudo, não tem como você acompanhar tudo, porque é muita gente envolvida, sabe? Chama muito cacique para pouco índio, né? Exato, exato. Tem o diretor da dublagem, o diretor da animação, o diretor de storyboard, sabe? O diretor de produto. E você acaba... Eu, pelo menos no meu caso, como autor... Eu virei meio que mais um ali, sabe? Tipo, é o cara que criou. Mas sabe? tem autor que até prefere ficar distante. Gente que já veio aqui ao Sempre um Papo falou isso assim, nossa, eu não quero nem ver, deixa eu ver no cinema como qualquer um do público. Hoje eu acho que para não sofrer. Eu né? entendo perfeitamente essa posição, sabe? Então, por isso que eu falo, sabe? Se forem fazer eu não quero fazer a animação dos Combo Rangers hoje, tipo, porque eu quero focar mesmo nos quadrinhos, mas se alguém vier fazer algum dia, sabe... É uma coisa que eu vou fazer um doce, cara. Eu falei assim, tem certeza? Sabe? E vou me fazer de difícil, sabe? E não vou retornar ligação, não vou responder e-mail, sabe? E se o cara estiver muito, muito afim mesmo, eu falo com ele, cara. Senão, não. Tem outra pergunta ali. Oi, boa noite. Boa noite. O nome é Flávio. Aqui. Um pouco no que já foi falado, Eduardo, essa questão quando falaram se você gostaria de filmar, você falou que é fundamental ter edição em inglês. Acho até que você falou, quando você estava falando, de até você bancar a tradução para ele em inglês. Mas, hoje em dia, o mercado já não tem os eventos onde, por exemplo, o próprio mercado americano talvez queira saber o que está rolando no mundo inteiro. Né? E tem até, parece, alguns escritórios que intermediam o escritor para apresentar ele nos Estados Unidos, na Inglaterra. Porque não é só você, imagino que no mundo inteiro tem escritores querendo o mercado americano exatamente... Mercado americano não, o mercado em inglês por diversos motivos. Né? O Death Note está em inglês, cara. Como? O Death Note está em inglês, o negócio veio do inferno. Uhum. Sabe? Tipo, não tem jeito. Tipo, inglês é a língua universal, sabe? Não é?
Então, não tem jeito, quer dizer, de você contatar essas empresas que estão buscando para as editoras americanas conteúdo? Cara, sinceramente eu não sei, né? Eu não sei mesmo. Eu nunca tive contato com essas empresas que você está falando. Imagino que exista mesmo, né? Mas como eu falei, assim, imagino que você fala que essas empresas fazem contato com as produtoras, né? De cinema que você está falando, né? Tem tudo, né? Eu acho que, assim, como eu falei, eu prefiro dar um passo do tamanho das pernas, entendeu? Até para manter minimamente o controle do que eu estou fazendo. Eu acho que eu consigo manter mais o controle se eu, inicialmente, tiver primeiro o livro publicado, primeiro em alguns países. O primeiro livro que saiu foi na Holanda, inclusive, até há uns 2 anos, saiu na Holanda. E eu estou acompanhando esses números, estou podendo ter acesso a tudo que vai acontecendo paulatinamente e tal. Eu não conheço muitas empresas, mas é uma coisa interessante. Mas eu prefiro ter o controle, assim, né? Então, acho que primeiro tem que ser uma coisa literária e tal. Quando eu falei inglês, na verdade, não é tanto mercado americano também, mas é porque o Fernando Meirelles, né, Cidade de Deus, falou isso uma vez. Não é que ele fala, só faço filme em inglês. Aí o cara falou, não, por que você foi criticado e tal? O cara está negando as raízes dele. Não, gente, assim, é porque o inglês é a língua universal. E, como eu falei, ele já vende muito mais fácil para todos os países. Vende para Afeganistão, para a Rússia, né? E quando você vai vender em português, já é uma coisa de filme estrangeiro que vai e tal. Então, é uma coisa que é preciso ser pensado, não porque o cara não é patriota, não tem nada a ver essa história, entendeu? Então, para uma questão, na verdade, para uma questão de o cara justamente ter acesso à tua história, né? Mais pessoas. Mas pode ser uma coisa interessante. No momento, eu não estou pensando ainda em filme, estou pensando em fazer a produção literária. Então, tem um processo para isso. Gente, como é que está o nível qualitativamente e quantitativamente de leitura hoje do jovem brasileiro? Vocês acham que está bom, pode melhorar? A internet está ajudando isso ou atrapalha? O que vocês pensam? Acho que o Dudu concorda comigo. Acho que hoje o jovem, por mais que se diga o contrário, que o jovem não lê, eu acho que o jovem é o pilar que sustenta o mercado brasileiro. A maioria dos que vocês estão aqui são jovens, né? Sim. Acho que você vê pelas listas dos best-sellers, ou por eventos em livrarias, ou pela própria Bienal, né, todo mundo é tipo 20 e poucos no máximo. Sabe? É realmente o pilar que sustenta. É quem compra, sabe, mais livros. Está crescendo muito isso. O que existe no Brasil é, assim, os jovens que leem muito, estão lendo cada vez mais. O que existe no Brasil é óbvio, que é um país pobre, né? Nós somos um país pobre. Nós, assim, pobre que eu digo é um país que temos muitos recursos, mas a gente tem, não precisa nem falar, não vou entrar em política, mas tem gente morrendo de fome no Brasil. Isso não é novidade para ninguém. É muito menos do que um país na Europa, é claro, né? Lamentavelmente. Então, o que a gente tem no Brasil é um problema mais amplo, um problema de educação, ponto, né? Então, a gente poderia ler muito mais se o país fosse mais bem educado, mesmo no sentido de educação escolar, etc. Isso é verdade. Se lê pouco, em proporcional ao número de pessoas que tem, por um problema político, social muito maior. Mas, da galera que lê, é claro que a gente está tendo um crescimento enorme de livros em todos os sentidos. Os jovens estão lendo cada vez mais, as pessoas estão lendo cada vez mais. E, mais uma vez, quando se começou a internet, se falou, olha, vai começar a internet, ninguém mais vai escrever, ninguém mais vai ler. E o que aconteceu foi o contrário, o que é louco, né? Todo mundo começou a ler muito mais por causa da internet, né? Os livros começaram a vender muito mais por causa da internet. Pela coisa que eu falei no início, que o cara tinha uma... Eu mesmo era um cara que tinha uma necessidade muito grande de ler livros de fantasia, de ficção. Na minha época, início da década de 80, não tinha. Na minha época não tinha. Quando eu fui ver O Senhor dos Anéis pela primeira vez, não tinha em português do Brasil, né? Isso no início da década de 80. Não tinha em português do Brasil. Só tinha em português de Portugal. A gente não tinha como importar esses livros. Então, a gente não tinha acesso aos livros. Interesse existia. E aí, com a internet, sei lá, as próprias editoras começaram a mensurar o número desse público. Poxa, então, tem muita gente que quer ler livros, sei lá, sobre um determinado assunto. Então, vamos publicar.
Antes, não tinha nem como mensurar isso. Então, a internet ajudou muito para essa galera se comunicar, se unir, se comunicar, etc. Eu gostaria de saber de vocês qual que é a postura que vocês têm, que tipo de atitude que vocês tomam diante de pirataria de livros, que é uma coisa que está se tornando muito comum em blogs, infelizmente, de pessoal digitalizar obras e disponibilizarem em versões PDF ou DOC. Vocês tomam algum tipo de atitude? O que vocês fazem diante disso? Olha, veja bem. Sempre um drama. Eu já baixei muita série, já baixei muito filme, já baixei... Jogo não, porque o jogo... Enfim, eu preferia comprar. E não estava tão fácil. Eu acho que assim, a pessoa que está pirateando, que baixa o livro, eu acho que ela não compraria da mesma forma, entendeu? Ela não está pirateando porque ela não tem opção. Tipo, ela não iria comprar mesmo, sabe? Então, se ela está lendo, cara, no caso de livros principalmente, sabe? Se ela baixou e está lendo, sabe? E gostou, sabe? Beleza, sabe? Por mim, não tem problema nenhum, sabe? Assim, a nossa editora, a Record, ela tem medidas bem duras assim, contra a pirataria. Se eles realmente tiram do ar, eles mandam para o escritório de direitos autorais, lá da polícia, etc., eles estão corretos em fazer isso, né? Mas eu concordo com o Fábio no sentido de que, tradicionalmente, a pirataria de livro não tem afetado o mercado em nenhuma forma. Talvez até tenha divulgado mais, até porque a verdade é a seguinte, é verdade, as pessoas gostam de comprar, né? Assim, quando elas gostam de alguma coisa, elas gostam de comprar porque é uma maneira delas valorizarem. Assim, isso faz parte do comportamento humano. É claro que as pessoas não gostam de comprar quando é um preço exorbitante, quando é um preço injusto, quando é uma coisa que você se sente lesado, e aí não. Mas se tiver um preço justo, mesmo o digital, as pessoas gostam de comprar, porque é assim, cara. Sei lá, você, por exemplo, eu por exemplo, sou assim, já baixei vários filmes, né? E estão lá no meu HD que eu não vejo. Mas quando eu compro um DVD, eu vejo. Porque eu comprei, coloquei meu dinheiro, botei o DVD lá, ou para quem é mais ligado, quando você paga para baixar o negócio, você vai ver porque você pagou R$15, sei lá, 13, R$10 para um filme. A gente gosta de ter um sentimento de recompensa. Faz parte do... Você trabalha o mês inteiro, né? Sobrou o teu dinheiro, você vai gastar com aquilo que você gosta. Se você gosta dos livros do Fábio, você vai comprar os livros dele para ter os livros, ou que seja digital, para você ter a recompensa daquilo. Então, eu não vejo grandes problemas na pirataria, né? Enfim, no meu caso, ajudou muito, na verdade, tem ajudado e tal. Mas, enfim, a gente não pode deixar também rolar solto. Acho que a editora está certa em fazer esse tipo de... E é você mensurar, né? O que também vai vender e o que é justo, qual é o preço justo daquilo e tal. Então, você tem que... Se pirataria... faz muita pirataria justamente por não ter o arquivo digital também, a venda, né? E isso acontece, né? Eu acho que deve ter sempre o arquivo digital, enfim, para vender. E é isso. Acho que eu nunca tive muito problema com isso, não, assim. Vamos para as últimas perguntas, então, para a gente fazer os sorteios, e depois vou pedir ao Rafael para lembrar todos aí nossos próximos eventos, tá? Então, vamos lá, Rodrigo. Então, para Eduardo, você estava citando agora que você conseguiu o Senhor dos Anéis, mas em português de Portugal. Só que, assim, voltando ao tempo, lá, na verdade, assim, o costume que as pessoas estão tendo, pelo menos assim, meu ponto de vista, em ter o acesso à leitura, na verdade, foi a jogada de marketing que a Warner fez. Porque a Warner lançou Harry Potter, automaticamente as pessoas foram atrás dos livros. E isso foi consequente, um livro atrás do outro, referente com os filmes. Você não acha, se você pegasse uma produtora independente, fizesse o filme e ia arrecadar mais gente para comprar o seu livro? Porque aí todo mundo vai querer saber o final. Por exemplo, você lança um filme, automaticamente o pessoal vai comprar todos para saber o final do filme. Entendeu? Com certeza, essa sim. Essa é a jogada que eles fazem. Até mesmo o Hobbit, até mesmo o Senhor dos Anéis, ou as Crônicas de Nárnia. A jogada foi essa. Primeiro vem o filme, para depois vir o livro. Até porque, como você falou, infelizmente, no nosso país, poucas pessoas têm acesso a muitas coisas.
Então, quem tem acesso à literatura antes, na verdade, antes desses livros virarem filmes, é a classe que podia sair, podia ir para esses países, comprar no original e ler. Quando ele é lançado em filme, não, já todo mundo já vai atrás, já quer saber. Então, assim, seria vantagem para você pegar uma, sei lá, produtora Centauro, que não é tão crítica, digamos, que nem uma Globo Filmes, ou uma Fox, ou uma outra produtora? Olha, com certeza seria, com certeza, né? Ajudaria a vender mais livros e tal. Mas eu vou te falar uma parada, assim, não é querer também dar uma visão romântica, mas eu não penso muito assim nessa coisa de... Eu acho justamente que meus livros vão bem e vendem bem, e as pessoas gostam, porque eu me foco no livro, eu me foco no conteúdo. Por exemplo, é um marketing pessoal, eu falo com todo mundo no Twitter, no Facebook, mas eu faço isso porque eu gosto mesmo. Não é pensando assim numa jogada de marketing e tal. Eu acho super válido, eu acho super legal, tal, mas eu também acho que a coisa tem seu momento certo. Foi o que eu falei para ele aqui. Também tem que tomar muito cuidado em você fazer um exemplo, né? Eu sou muito fã da Anne Rice, né? Fã principalmente dos livros de vampiro dela e tal. E ela teve o primeiro filme, que foi Entrevista com o Vampiro, que foi excelente, eu achei maravilhoso. Depois fizeram o terceiro, que é A Rainha dos Condenados, um filme horroroso, né? Vocês devem ter visto aí para dar essas risadas aí, né? Então, aí que eu realmente fico preocupado com o conteúdo, de como é que vai ser o filme, como é que vai ser tal. Eu não sei, não penso muito assim, né? Claro que eu gosto de viver, eu acho um privilégio eu poder viver, né? Não sou rico, provavelmente nunca serei, assim, tipo, pelo menos no Brasil, eu consigo viver, né? Legal com os meus livros, né? Isso é bacana. Mas eu realmente me foco na qualidade, entendeu? Então, se tiver que levar 20, 30, 50 anos, né? Já tem pessoas que me falaram isso, né? Tipo, você vai vender, vai ganhar, sair, mesmo que o filme seja um fracasso, você vai faturar aí uns 15 milhões só para você, entendeu? Cara, eu sei que talvez o Azaghal não concorde comigo, assim, mas sério, não estou nem aí para os 15 milhões. Te falando de verdade, de verdade. Eu estou mais preocupado em construir uma carreira, estou mais preocupado em poder ter um relacionamento com os... Eu sei que parece uma visão boba, poética e romântica, mas não é, não, porque eu realmente acho que, sei lá, eu fico feliz de poder viver disso, mas mais uma vez, eu realmente acho que dinheiro não é tudo, sabe? Você vai se queimar, vai ganhar 15 milhões e vai se queimar, sabe? Tipo, como eu sou fã do Star Wars, talvez, eu tenho uma opinião, talvez vocês possam não concordar, mas que foi, acho que aconteceu com a nova trilogia do Star Wars, não foi bem trabalhada, se queimou ali, né, cara? Tipo, pelo menos para mim, para os caras que são os... Então, não sei, cara, eu sou a favor de fazer as coisas com calma, não tenho pressa nenhuma, mas jogada de marketing seria uma super jogada, eu poderia virar milionário e tal. Não sei se ser milionário faz ninguém feliz, assim, né? Eu não sei. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu realmente penso assim. Oi, boa noite. Mas você tem toda a razão. Assim, em termos técnicos, né? Você falou certíssimo. Oi, boa noite. Meu nome é Ricardo. Tem uma pergunta para os dois, né? Porque o Yabu tem aquela gama de temas que ele já escreveu, zumbi, contos de fada, tudo, e o Eduardo está focado nos anjos por enquanto. Qual tema seria um desafio para vocês escreverem assim no futuro? Tipo, seria aquele desafio, né? Frio na barriga. Eu gostaria muito, muito, muito de escrever um livro bom sobre viagens no tempo, que é uma coisa que me fascina, assim, sabe? Tipo, acho que todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, eu penso em viagem no tempo. Que nem Lost? Que nem Lost? É assim, sabe? Mas, assim, ainda não tive uma ideia ou um problema bacana para resolver, né? Mas eu gostaria muito de escrever. Sei lá, deixa eu pensar. Bom, para mim, a maior dificuldade seria escrever alguma coisa que não tivesse uma coisa fantástica no meio, assim, de fantasia, que eu falo, né? Que eu sempre coloco um elemento assim que é sobrenatural, não de terror, mas um elemento assim que está fora da nossa realidade, porque eu acho a nossa realidade muito, sei lá, muito sem graça. Eu acho, minha opinião, né?
enfim, mas eu tenho vontade de me desafiar sempre, né? O meu livro, quando eu escrevi o primeiro Filhos do Éden, foi uma coisa muito diferente do que a Batalha do Apocalipse, em vários sentidos. Muitos gostaram, muitos não gostaram, mas eu sabia que era aquilo que era a história que eu queria escrever e eu não queria ficar mais do mesmo. Então eu me desafiei. Então, sei lá, eu quero escrever outras coisas que não sejam fantasia. Tenho 1000 ideias sou jogador de RPG, né? Então quem joga RPG tem 1000 ideias sempre para qualquer coisa. Aí são aquelas ideias que ficam na gaveta sem alimentar muito elas. Aí quero mudar, sim, fazer outras coisas no futuro. Escreve sobre um minotauro com um lenço vivendo na Idade Média, que nem Isso seria fácil, né? Temos mais perguntas? Karina, quer fazer mais? Eu só tenho uma curiosidade muito rápida. Se vocês têm um branco, já que a gente está falando sobre uma dificuldade de escrever sobre um possível gênero, se vocês têm um branco no meio da escrita, o que vocês fazem? Eu pulo aquele capítulo, aquele parágrafo, continuo até o fim, e depois eu volto e resolvo. De novo, como se fosse um desenho, sabe? Tipo, não sei desenhar pé, sabe? Tem muito desenho da Marvel que não sabe desenhar pé, aí vai lá e põe uma nuvem na frente, sabe? Tipo, eu ponho uma nuvem na frente, depois eu volto e desenho o pé, sabe? Então você não tem problema em seguir adiante e depois voltar naquele ponto? Não, isso eu faço o tempo todo. Não tem como, senão o livro não sai. Você, Eduardo? Então, acredito ou não, eu nunca tenho branco criativo porque eu sou muito metódico, né? Então, sempre antes de começar a escrever um livro, eu sei tudo o que vai acontecer no livro. Eu faço um roteiro, assim, são vários processos. Primeiro eu faço um brainstorm, depois eu faço o organograma, depois eu faço até chegar no roteiro detalhado, digamos, cada capítulo, uns 3 parágrafos, dizendo justamente o que vai acontecer naquele capítulo. Então, já sei para onde eu estou rumando. Então, o maior problema... Eu tinha muito branco criativo quando eu escrevia esses livros antigos meus, que eu não fazia o roteiro. Aí depois eu aprendi que eu tinha que fazer o roteiro, eu tinha que saber não só o final, eu tinha que saber tudo o que vai acontecer no livro antes de começar a escrever ele factualmente. Então, não tem essa de ter branco. Então, tem que ser metódico na hora de trabalhar. Tem a última pergunta aí, né? Oi. Tá todo mundo falando de filme, né? E, de repente, eu queria saber se... Por exemplo, vocês dois já participaram do Nerdcast, obviamente, e os dois têm as suas obras, pedaços, pelo menos, em audiodrama. Eu queria saber se já passou na cabeça de vocês se montar realmente o audiodrama inteiro do livro de vocês, ou vocês acham que isso pode matar ou melhorar o livro, no caso, entendeu? Pô, matar nunca. Eu acho que isso aí ia ser muito bom para o livro, com certeza. É quase um filme, né, em áudio, né? Seria maneirinho. Bom, olha, a gente não fez até hoje porque a gente não tinha como viabilizar isso. Eu acho que um caminho é o financiamento coletivo. É uma coisa que seria ótimo, muito legal. E também, assim, a gente tem que... Sei lá, é uma coisa que seria muito, muito cara em termos de profissional, em termos de tempo, em termos de tudo. E talvez é uma coisa que, sei lá, de repente, 3 caras, sei lá, comprariam alguns caras e depois uma coisa que talvez esse fosse um problema de pirataria, porque MP3 é pirateado e tal facilmente. Mas aí com o financiamento coletivo é uma ideia boa, né? Porque quem quer já pagou e tal. Eu tenho uma vontade, assim, muita vontade mesmo, né? Eu acho que faria isso com alguém do Nerdcast, né? Tem que ter alguém que seja bom em fazer isso, etc. Tenho vontade, com certeza. Briggs, né? Não. Alguém tipo Guilherme Briggs. Guilherme Briggs já está dentro. Eu estou falando assim, alguém para editar, né? Eu não sei se o pessoal... Eu não sei se o pessoal do Jovem Nerd vai poder editar e tal, mas seria maneiro mesmo, legal. E pagar outros caras para fazer um audiodrama mesmo, não um audiobook. Um audiodrama, né? Com som e vários personagens, etc. Ia ser muito legal. Na verdade, tem até um projeto de fazer o Branca dos Mortos como audiodrama ou audiobook, mas o nosso único problema hoje é tempo, né? Que seriam muitas e muitas e muitas horas de gravação, e mais edição, e mais tudo, e sei lá, vamos pensar num dublador. O Guilherme Briggs, por exemplo, não tem tempo, sabe? Porque ele faz as coisas dele e tal, e tem que ser ele, sabe? Pelo menos o Branca dos Mortos tem que ser ele. Eduardo Spohr, Fábio Abu, Karina Andrade, nosso tempo chegando ao fim, uma pena que o papo está muito bom. Vocês têm mais alguma coisa para que gostariam de acrescentar alguma coisa? Quero agradecer a presença da galera aí, porque achei maneiro que veio uma galera que participou e tal. É sempre legal bater papo com o pessoal, tanto
pela internet, quando a gente tem poucas oportunidades de falar ao vivo, né? Então, adorei assim conversar com vocês. Obrigado pela presença. Eu queria agradecer ao Cris Dias por ter inventado a internet, senão nenhum de nós estaria aqui hoje. E brigadão, galera, por todo mundo que veio aí, foi super legal. Valeu demais, gente, muito bom.